Olá, seja muito bem-vindo à comunidade exclusiva da Associação Brasileira de Filosofia e Psicanálise. Você já viveu um dia difícil e percebeu que, antes mesmo de encontrar uma solução, tudo o que desejava era poder conversar com alguém? Talvez não fosse preciso receber um conselho. Talvez bastasse ouvir uma voz conhecida, encontrar um olhar acolhedor ou sentir que outra pessoa permanecia ali, ao seu lado. Porque a presença de um amigo pode mudar tanto a maneira como atravessamos uma experiência. Neste primeiro episódio da série Entre Laços e Faltas, vamos refletir sobre uma questão simples apenas na aparência. Por que precisamos de amigos? Falaremos sobre desamparo, pertencimento, reconhecimento, narcisismo e amparo. Não para transformar a amizade em uma receita universal, mas para compreender algumas das forças afetivas que tornam esse vínculo tão importante ao longo da vida. Desde o início da existência, o ser humano depende profundamente de outras pessoas. Um bebê não consegue, sozinho, alimentar-se, proteger-se ou compreender aquilo que sente. É por meio do cuidado recebido que ele começa a organizar suas experiências. Aos poucos, a presença de alguém que acolhe, nomeia e responde às suas necessidades ajuda a construir uma sensação básica de continuidade e segurança. Na tradição psicanalítica, Freud chamou atenção para essa condição de desamparo que acompanha o ser humano desde o começo da vida. Isso não significa que permanecemos para sempre como crianças incapazes. Significa que nossa autonomia nunca elimina completamente a necessidade de vínculo. Mesmo adultos, continuamos sujeitos à perda, à incerteza, ao medo, à solidão e a situações que excedem nossa capacidade momentânea de compreensão. Nessas horas, a relação com outras pessoas pode oferecer sustentação. Amparo, porém, não é fazer tudo pelo outro. Um amigo não precisa retirar todos os obstáculos do nosso caminho nem apresentar respostas para cada conflito. Muitas vezes, amparar é suportar a presença da dúvida junto conosco. É dizer, de maneiras diferentes, você não precisa atravessar isso completamente sozinho. A amizade pode funcionar como um lugar de pausa, onde sentimentos difíceis encontram palavras e deixam de parecer tão ameaçadores. Também precisamos de amigos, porque desejamos pertencer. Pertencer não é desaparecer dentro de um grupo, nem concordar com tudo. É reconhecer que existe um espaço no mundo relacional em que nossa presença tem significado. Quando alguém se lembra de nós, pergunta como estamos, compartilha uma descoberta ou nos inclui em um projeto, recebemos uma confirmação afetiva. Fazemos parte da vida de alguém. Essa confirmação se relaciona ao reconhecimento. Construímos nossa percepção de nós mesmos tanto a partir da experiência interior quanto dos encontros que temos. Um amigo pode perceber qualidades que ainda não conseguimos reconhecer, recordar uma conquista que desvalorizamos ou nos ajudar a enxergar uma atitude que precisa ser revista. Por isso, a amizade não é apenas validação. Um vínculo consistente acolhe, mas também apresenta diferenças e limites. Aqui podemos aproximar a amizade do tema do narcisismo. Na psicanálise, narcisismo não significa somente vaidade ou egoísmo. O termo também ajuda a pensar o investimento afetivo na própria imagem, no próprio valor e naquilo que gostaríamos de ser. Todos precisamos construir alguma estima por nós mesmos. Os amigos participam desse processo quando nos olham com interesse, reconhecem nossa singularidade e celebram aquilo que realizamos. Ao mesmo tempo, um amigo real não é um espelho perfeito. Ele possui desejos, opiniões e limites próprios. É justamente aí que a amizade pode favorecer amadurecimento. Quando aceitamos que o outro não existe apenas para confirmar nossa imagem, começamos a encontrá-lo como pessoa inteira. A amizade torna-se mais profunda quando suporta admiração e discordância, proximidade e distância, sem exigir uma identidade absoluta entre os envolvidos. Vamos imaginar uma situação. Helena mudou de cidade para assumir um novo trabalho. Nos primeiros meses, tudo parecia promissor. Novas responsabilidades,
uma casa diferente e muitos lugares para conhecer. Com o tempo, porém, ela percebeu que seus dias terminavam em um silêncio difícil. Conversava com colegas, mas ainda não sentia que pertencia àquele ambiente. Em um curso de fim de semana, Helena conheceu Teresa. A amizade não surgiu de forma imediata ou espetacular. Elas começaram tomando um café depois das aulas, trocaram indicações de livros e, pouco a pouco, passaram a conversar sobre experiências pessoais. Teresa não resolvia os problemas de Helena. Algumas vezes, inclusive, discordava das decisões dela, mas fazia perguntas atentas, lembrava-se de detalhes e estava presente nos momentos importantes. Meses depois, Helena recebeu uma avaliação profissional que a deixou insegura. Seu primeiro impulso foi concluir que não tinha capacidade para o trabalho. Ao conversar com Teresa, não ouviu uma afirmação vazia de que tudo estava perfeito. A amiga reconheceu a frustração, lembrou as dificuldades reais que Helena já havia superado e ajudou a separar uma crítica específica de uma condenação de toda a sua pessoa. Depois da conversa, o problema continuava existindo, mas já podia ser pensado. Esse exemplo mostra algumas funções possíveis da amizade. Teresa ofereceu amparo sem substituir Helena, ofereceu reconhecimento sem negar a realidade e ajudou a amiga a recuperar uma imagem de si menos esmagada pelo momento de insegurança. Ao mesmo tempo, Helena também construía um lugar de cuidado na vida de Teresa. A reciprocidade não precisava ser uma contabilidade exata, mas havia circulação de interesse, presença e confiança. É importante lembrar que nenhuma amizade consegue atender a todas as nossas necessidades. Quando esperamos que uma única pessoa seja companhia constante, fonte de segurança, conselheira, confidente e confirmação permanente de nosso valor, o vínculo pode ficar sobrecarregado. Precisar de amigos não significa exigir disponibilidade limitada. Significa reconhecer a importância dos laços e, ao mesmo tempo, respeitar a alteridade de quem se relaciona conosco. Também existem diferentes formas de amizade. Algumas nascem na infância e atravessam décadas. Outras pertencem a um período específico e ainda assim deixam marcas valiosas. Há amizades construídas pela convivência diária e outras que resistem a longos intervalos. A importância de um vínculo não pode ser medida apenas pela frequência das mensagens ou pela quantidade de anos. O que importa é a qualidade da experiência compartilhada e o lugar que ela ocupa na história de cada pessoa. Podemos fazer agora uma breve reflexão prática. Pense em uma amizade significativa. Como você se sente depois de conversar com essa pessoa? Há espaço para que você seja ouvido sem precisar representar uma versão perfeita de si mesmo? Você também consegue escutar, respeitar os limites e reconhecer a diferença do outro? Essas perguntas não servem para classificar amizades como perfeitas ou inadequadas. Elas ajudam a observar como o vínculo se organiza. Talvez também seja útil perguntar de que maneira você oferece amparo. Às vezes, acreditamos que ajudar significa apresentar soluções rapidamente. Entretanto, um gesto simples de presença pode ser mais cuidadoso do que um conselho apressado. Perguntar: você quer apenas ser ouvido ou gostaria de pensar comigo em alguma saída? É uma forma de respeitar aquilo de que o outro precisa naquele momento. As amizades não eliminam o desamparo humano. Elas não impedem perdas, conflitos ou momentos de solidão, mas podem tornar essas experiências mais suportáveis, porque oferecem linguagem, memória compartilhada e presença. Por meio delas, confirmamos que somos singulares, sem precisar estar isolados, e que podemos pertencer sem deixar de ser diferentes. Para encerrar, quero deixar uma pergunta. Em qual momento da sua vida a presença de um amigo ajudou você a recuperar a sensação de pertencimento ou a atravessar uma experiência difícil? Compartilhe sua reflexão nos comentários da comunidade. Sua experiência pode abrir caminhos de pensamento para outras pessoas.